Muito prazer, eu sou Gustavo Sanches. Se você está acessando aqui, né, pela primeira vez o canal aqui do YouTube, é um prazer receber você aqui. Se você já conhece algum dos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Vai ser um prazer receber você aqui. E hoje eu quero falar sobre um tema que, apesar de já ter muita coisa sendo falada, a gente percebe ainda que existem alguns problemas, que é sobre os mitos e verdades sobre empreendedorismo, tá? Ao longo do tempo a gente vem, né, ouvindo muitas coisas sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, né, e a questão de como que isso ajuda a alavancar e a transformar a nossa sociedade e os negócios. Só que, no entanto, a gente precisa entender que assim, não dá para tratar o empreendedorismo com uma visão tão romântica, tá? Como se fosse, para algumas pessoas, um dos pontos, já trazendo assim, né, um dos mitos, é que ser empreendedor é um dom nato, você nasce empreendedor ou não. Assim como também já se falava muito em relação à liderança, que o líder ele é nato, né? Não se desenvolve a liderança, e a gente já sabe que isso é um mito. Empreendedorismo é a mesma coisa. Ser empreendedor significa que você tem uma visão ou desenvolve uma visão que vai mais além do que o cotidiano, do que a maioria das pessoas. Então, ou seja, eu consigo enxergar coisas que a grande maioria das pessoas não consegue enxergar de um determinado setor, de um determinado aspecto. Agora, para empreender, né, o empreendedorismo enquanto prática, ela é uma metodologia, ela tem uma técnica, ela tem uma forma de ser feita. Então, ser empreendedor, normalmente, o que acontece? Primeira coisa, não é que seja nato, mas para algumas pessoas, o ambiente no qual ela foi desenvolvida, do qual ela pertence, favorece que ela tenha uma visão mais empreendedora. Ou seja, o que é ser um empreendedor? Tá? Quando a gente está falando de uma pessoa que é empreendedora, significa que ela tem uma capacidade de enxergar mais soluções dentro dos problemas. Ela consegue entender que existem possibilidades de trazer uma solução que se torne um negócio rentável a partir de um problema que ela identifica que tem mais de uma pessoa, ou um setor, um segmento, um nicho, que tem aquele mesmo problema que a gente chama de dor. Então você tem um grupo de pessoas, que podem ser maior ou menor, que tem uma determinada dor e você enxerga ali a solução e você desenvolve essa solução e entrega em troca de uma remuneração. Torna isso um negócio. E aí, essa é a coisa. Negócio é a solução que você entrega, é a proposta de valor que você entrega. A empresa é a constituição física e organização para esse negócio funcionar. Então eu tenho uma empresa que é baseada em um negócio, ok? Então vamos lá. Como que isso acontece? Imagina o seguinte: se você vem de uma família no qual os seus pais têm essa questão já de buscar soluções, de não ficar olhando tanto para os problemas, de num momento de crise, de dificuldade, buscar uma solução em vez de ficar ali só lamentando, que já passaram por experiências de criar um negócio, de ter uma empresa, de repente trocar de empresa, vender e começar um outro negócio, de repente até mesmo perder um negócio e criar um outro negócio, enfim. Aquelas pessoas que você tem como orientação, né, como referência, que são pessoas que veem a vida de uma forma mais positiva, que estimulam você, que quando você é criança lá e você começava com aquelas ideias malucas, tipo, sei lá, vou vender bala na minha escola, vou fazer um artesanato para vender, e ele te incentiva, deixa você experimentar, sem se preocupar tanto com a questão de isso é bom ou não, ou, né, mas orienta, né, dentro de limites, enfim. Se você tem uma criação mais positiva, essa visão empreendedora ela é mais favorável de acontecer. Assim como se você tem um ambiente no qual existe uma rigidez muito grande, uma questão muito focada no sentido de que o certo é você
ter uma carteira assinada, bater pontos, ser empregado, né, responder a alguém, crescer dentro de uma empresa, então construir a sua carreira dentro de uma empresa e não construir a sua carreira baseada em negócio. Que você, né, precisa trabalhar a questão da estabilidade, que em momentos de instabilidade se sentem mais vulneráveis, né? Então tem dificuldade de lidar com essas mudanças. Numa questão, por exemplo, né, de saída de um emprego, né? Se colocam numa situação de como é que eu vou fazer, como é que vai ser, enfim. Isso não favorece você ter uma visão tão empreendedora. Então, ou seja, pessoas que criam, que vêm de um ambiente mais favorável têm essa visão empreendedora mais facilitada e outros não. Mas ambos podem ser empreendedores. Assim como também pode acontecer que mesmo essa pessoa que seja tem essa visão mais favorável, ela de repente pode seguir uma carreira dentro de uma empresa, construir a carreira dentro da empresa e empreender dentro da empresa. Então ela começa numa função e vai até o nível máximo que aquela empresa, aquela organização promove. Passa às vezes uma vida, mas, né, buscando desafios, se colocando em projetos, enfim, é o que a gente chama de intraempreendedorismo, tá? E muitas empresas hoje buscam isso, favorecer isso. É que você, enquanto colaborador, enquanto profissional, busque soluções, que traga proposta, que se envolva em projetos, que fomentem ali, né, novos negócios, enfim, que você faça mais do que simplesmente a sua função ali ela te demanda. Né? Pense no outro, trabalhe em equipe, busque liderança, enfim. Tudo isso também são fatores ligados ao empreendedores dentro dos negócios. Tá? Então, ou seja, primeiro ponto, empreendedorismo ele pode ser ensinado, ele pode ser desenvolvido. Tá? Outra questão é a seguinte, quando você vai empreender, e no Brasil a gente vê muito isso, a gente já tem um ambiente no Brasil que não é favorável ao empreendedorismo, tá? Um ambiente no qual o empreendedor, por via de regra, principalmente nas relações com o Estado, né, e o Estado, quando eu falo, né, a política como um todo, ela não favorece tanto o empreendedorismo. A gente tem muito, né, vem reduzindo, mas ainda é um processo burocrático, é um processo no qual você precisa ter, né, uma resposta para várias organizações diferentes, enfim, né, não é uma coisa tão simples. Então, empreender no Brasil ainda é um desafio. E muitas vezes a gente ainda tem uma visão no qual o empresário, ele, por ser um empresário, ele passa a ser uma pessoa de exploração do trabalho. Tá? Então, algumas empresas isso acontece? Sim, mas a grande maioria não. Então, só que existe um limite. E aí é um outro mito, tá? O empreendedorismo é vendido como uma forma de você se libertar, de você viver uma vida de plena liberdade, onde você faz seu horário, você faz o seu ganho, você faz a sua jornada de trabalho. Não, não. Ser empreendedor significa que você vai ser responsável por um número maior de pessoas e por um número maior de responsabilidades, de demandas. Então, muitas vezes, o empreendedor ele se vê diante de uma carga de jornada de trabalho muito maior. Por quê? Para você começar lá no início do seu projeto do negócio, criar as condições para ter o investimento, implementar, acompanhar a execução da implementação, depois organizar a gestão, depois gerenciar ou liderar esse dia a dia e pensar no negócio, nas formas que você pode crescer e escalar esse negócio, não é algo que você faça, eu faço isso a cada 2 horas por dia, eu resolvo. Não vai fazer isso. Você vai ter que lidar com clientes, você vai ter que lidar com o Estado, você vai ter que lidar com o fornecedor, você vai ter que lidar com o marketing, você vai ter que lidar com os funcionários, ou seja, não venha com essa visão amadora, né, e romântica de que, ser empreendedor eu vou ter uma liberdade. Não, não é assim que funciona. Tá? Você pode chegar, se você trabalhar de uma forma consistente, inteligente, preparada, você vai chegar num momento em que realmente você vai poder fazer uma melhor gestão do seu tempo, beleza? Mas isso é no momento em que a empresa atingir um nível de maturidade que nem você precisa estar lá. E esse é um outro fato, tá? Então, a segunda visão, empreendedorismo não é sinônimo de
plena liberdade, de plena satisfação. Não, é árduo, é dedicado, é complexo. Então, não entre no negócio do tipo, agora eu quero liberdade, não quero mais bater ponto, não quero trabalhar 8 horas, eu quero trabalhar, que muitas vezes acontece, trabalho de onde você quiser. Sim, isso é um resultado de um processo. Ele não acontece do dia para a noite. E o trabalhar de qualquer lugar não significa que você vai deixar de trabalhar. Você vai trabalhar de repente 8 horas, mas 8 horas olhando para a praia, olhando para a serra, mas vai estar trabalhando, vai estar dedicando o seu tempo. Então não é uma coisa assim, eu vou aqui, vou ali, dou um mergulho e volto. Não, não é isso. Terceiro ponto, terceiro mito é que você, quando você empreende, o seu negócio, ele por si só, ele vai demandar de você presença constante. Uma das erros é que assim, é a minha empresa, é o meu negócio. Então, quando você coloca no meu, no pessoal, na primeira pessoa, você está colocando uma condição de que só funciona se você estiver ali. E a gente sabe, né, por vários estudos também em gestão, que uma empresa que não possui uma organização operacional, que não investe em padronização e qualidade de processos, que não cria um ambiente favorável para que as pessoas possam executar uma determinada tarefa que tem um determinado resultado a ser alcançado. Se ela não se preocupa em acompanhar os processos evolutivos de tecnologia, de estratégias, de conhecimento, ela fatalmente vai perder mercado. Então, se você na sua empresa acha que só você resolve, então a sua empresa está fadada ao fracasso porque ela depende de você. E dependendo de você, aquela sua liberdade preferida deixa de existir. Então, para você alcançar essa liberdade que você quer, você precisa estruturar o seu negócio, a sua empresa, de uma forma que as pessoas sejam alocadas de acordo com as suas competências e demandas, tenha uma estrutura operacional, organizacional que dê a ela as condições de fazer a execução do seu trabalho, que tenha uma visão de objetivo, de meta, de equipe, né, de atendimento, para que ela possa executar e não você. A sua liberdade vai acontecer como empreendedor para você estar olhando para o seu negócio, buscando essas evoluções, acompanhar as mudanças, planejar até antecipação. Então, se você entende que o mercado está indo, ou, por exemplo, há uns anos atrás, a maioria dos negócios era o que a gente chama de negócios analógicos. Então, eram muito mecânicos, muito manual, muito pessoal. Hoje, a gente já está cada vez mais inserindo o digital, o tecnológico. Então, você consegue automatizar, você consegue trazer sistemas que agilizam o processo, você consegue reduzir o número de pessoas para fazer uma determinada tarefa e consegue alocar essas pessoas em locais que são mais estratégicos. Onde que é o local mais estratégico? Atendimento ao cliente, área comercial, área de marketing, área de eventos. Então, ou seja, áreas em que você tem rotinas muito que o valor agregado delas é pequeno. Então, vamos supor, você precisa emitir boletos para o seu cliente para pagamento. Você não precisa ter uma pessoa para ficar emitindo um a um, enviando por e-mail ou enviando pelo WhatsApp. Você já tem tecnologias que vão lá, determinam os boletos, alocam isso para cada pessoa e disparam de forma automática. Então essa pessoa ela vai estar lá fazendo uma parte mais de controladoria, de verificando quais são os pagamentos que estão caídos, quais são aqueles que precisam ser comunicados, atender uma demanda se houve, por exemplo, uma emissão errada, ou seja, uma outra parte, não ficar ali emitindo. E muitas dessas outras também você consegue fazer, então, de forma automática. Então, ou seja, você precisa entender que a sua empresa precisa estar organizada para que a pessoa que for ali fazer, ela tenha condições de fazer da melhor forma possível, porque existe um processo, existe um padrão.
e o seu cliente vai conseguir ter a satisfação. Ok? Quarto mito. A partir do momento que você faz uma oferta, as pessoas automaticamente estão impelidas a buscar essa oferta. Não. Empreender significa você entender essa demanda, se posicionar diante dessas pessoas com a solução que elas precisam e, normalmente, a grande maioria dos empreendedores colocam o negócio no centro, a empresa no centro. Isso é um erro. O seu cliente tem que estar no centro do negócio. Você cria um determinado produto, uma determinada solução a partir de uma necessidade, de uma dor de um cliente ou de um grupo de clientes. Então, um erro no empreendedorismo é que você acha que a sua empresa não precisa mudar. E o que ela faz é que vai atrair os clientes. Não, é o que os clientes buscam e você entrega é que faz essa conexão. Então hoje, um erro muito grande é das empresas quando falam assim, minha empresa tem 10 anos, sempre fez desse jeito. Imagina o seguinte, o seu cliente tinha 20 anos, hoje ele já tem 30. A vida dele já mudou. Ele hoje provavelmente, ou ele já é pai, ou é mãe, tem uma família, o tempo dele está mais curto, ele tem outros projetos, de repente ele não tem mais a mesma possibilidade de tempo para ir até a sua empresa, ele precisa de uma outra coisa. Então ele busca hoje empresas que consigam executar a mesma tarefa, mas de uma forma diferente. Então, você começa a olhar e fala assim, mas o meu cliente, eu estou perdendo o negócio. É porque o seu cliente mudou, as necessidades dos seus clientes mudaram, as ansiedades dos seus clientes mudaram, mas a sua empresa não. Ela continua oferecendo da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo lugar, e só muda muitas vezes o preço. Então, para você ganhar mais, você precisa oferecer um nível de satisfação maior. As pessoas estão dispostas a pagar mais para aquilo que elas entendem que elas estão recebendo mais do que elas esperavam. Então, essa mudança de você entender que para você empreender hoje, você tem que colocar o seu cliente no centro, é fundamental para que você consiga empreender com sucesso. E muitas empresas não fazem isso, acabam colocando o negócio no centro. Então, eles montam uma coisa falando assim, eu vou, por exemplo, você quer ver um negócio? É muito fácil. Muitas vezes você fala assim, eu vou montar na garagem da minha casa, porque assim eu não preciso gastar com ônibus, eu não preciso gastar com deslocamento, eu estou perto de casa, eu tô, já estou em casa e tal. Só que aquela oferta que você está fazendo, o seu cliente não está ali, ele não é naquele lugar e nem está disposto a se deslocar para lá. Para ele fazer isso, você tem que mostrar para ele que o seu valor é tão alto que vale o esforço dele sair de onde ele estiver para ir até você. Ou você pode fazer isso, desde que o seu negócio, você colocando o seu cliente no centro, significa que a sua base operacional vai ser ali. Você vai atender o seu cliente onde ele estiver. Então, não pense que assim, eu vou montar aqui porque para mim é fácil, para mim é mais cômodo, para mim é menos oneroso. Não, o negócio ele precisa ser posicionado de acordo com as necessidades do cliente. Um outro mito, tá? E talvez eu poderia colocar isso como o maior, tá? O mais importante. A grande maioria das pessoas que vão empreender, elas começam de uma forma desestruturada, desorganizada. Significa o seguinte, provavelmente você já ouviu falar em planos de negócio. Eu particularmente não sou um fã e não adoto planos de negócio. Eu uso ainda a nomenclatura porque é mais fácil das pessoas entenderem. Mas o plano de negócio, hoje, as pessoas que são especialistas como eu, a trabalhar isso, elas trabalham isso num nível de projeto de negócio. Porque quando você cria um
plano de negócio, ou quando você planeja alguma coisa, você cria um nível de expectativas. Algo que você acredita que pode vir a acontecer, mas você não tem nenhuma ou muito pouca garantia. Você tem N variáveis que podem alterar. E, de uma forma geral, né, isso aí é uma coisa que eu falo que assim, é muito difícil você ver um plano de negócio que não tem uma viabilidade de sucesso, porque você vai estruturar ele já pensando nisso. Então, muitas vezes, você cria um plano de negócio com uma visão que aquilo que vai responder a você, vai dizer para você que você tem razão, mas não necessariamente ele está adequado e está vinculado à realidade do mercado. Então, você pode ter um plano de negócio, por exemplo, de algo que hoje já não tem tanto valor, que já está no processo de decrescimento, de extinção. Mas você tem uma visão romântica daquilo. Nossa, meu sonho era fazer isso. E aí você faz, você monta, e de repente o ciclo de vida do seu negócio vai ser muito pequeno. Porque ele já está num processo né, de extinção. Em função das evoluções, da tecnologia, de uma série de fatores, ou aquilo já não é mais uma demanda das pessoas no mercado. Então, assim, você tem pessoas que criam um plano básico, um plano muito, muito superficial e que tem uma função de atender aquilo que ele está desejando. Outro fator, que é ainda pior, desculpa, são aquelas pessoas que empreendem sem nenhum planejamento. É tudo da cabeça dela. Então, a mesma coisa. Eu vou alugar essa loja, vou comprar o material, vou botar isso aqui, vou fazer essa, tal. Aí depois ela pensa, fala assim, tá, e cara, eu preciso contratar um contador. Eu preciso estruturar uma empresa, criar uma empresa, criar um CNPJ. Eu preciso definir um orçamento. Aí ele começa assim, nossa, eu aluguei a loja. Então eu tenho, sei lá, um valor X, eu aluguei a loja. Aí eu vou montar um negócio, a pessoa fala assim, cara, isso vai levar 30, 45 dias. Putz, 30, 45 dias para entregar. Então eu vou ter que manter o aluguel da loja. Aí ele monta, de repente vem errado porque foi feita uma coisa que não houve um planejamento de uma adequação do layout, e aí dá problema, de 45 vira 60. E aí depois você começa a ver a questão dos fornecedores, e aí ou seja, você começa, aí quando você vê, primeiro, ou você já não tem mais recursos, ou você já está tomando recursos. Então seu negócio ele já começa endividado. E não adianta você começar endividado e você achar assim, eu vou começar a vender, tipo, tiver tudo pronto, pronto. Abrir a porta, vai vir uma enxurrada de clientes aqui. Investem em marketing errado, que não atrai o cliente, que não diz nada. Então, ou seja, você consome recursos de forma totalmente inadequada, cria já um endividamento e o seu negócio já não consegue se sustentar, porque ele não consegue gerar faturamento suficiente para cobrir o que ele precisa para a sua manutenção e ainda pagar o endividamento. Então, esse é o erro mais crucial. É você começar um negócio sem pensar na estruturação, no planejamento, no cronograma de execução, no acompanhamento, nas estratégias e na real necessidade de recursos que você vai ter. Outro mito. O empreendedor sempre pensa o seguinte, não sempre, tá? Mas na grande maioria. Eu vou montar um negócio e a perspectiva é que daqui a 2 anos ele vai começar a dar lucro. E aí eu vou começar a ganhar. Beleza. Mas ele não pensa que em 2 anos ele vai precisar manter o seu nível de subsistência. E muitas vezes ele vai ter que reduzir o seu nível de qualidade de vida para poder adequar aquele momento. E aí é o seguinte, toda vez que você pensa no negócio, imagina o seguinte, eu vou montar uma gráfica, beleza.
Aí eu preciso um cara, uma recepcionista, né, preciso de uma pessoa na recepção, eu preciso de uma pessoa para fazer a produção ali, a adequação né, gráfica, eu preciso de alguém na produção, né, eu preciso de alguém ou uma empresa, enfim, para fazer a entrega. Beleza? Eu tenho o contador, eu tenho os impostos, eu tenho os encargos salariais, eu tenho todos os salários de uma forma, né, direta. Então, ou seja, eu estou pagando para essas pessoas. Todas essas pessoas estão recebendo, estão sendo remuneradas. Mas você não coloca a sua remuneração. Então imagina o seguinte, eu vou montar um negócio. Se eu tivesse que contratar uma pessoa para fazer o gerenciamento desse negócio, qual seria o valor que essa pessoa teria? Então, normalmente você tem ali digamos assim, uma referência de mercado. Então, nesse setor, um gerente, uma pessoa que faz a gestão desse negócio, recebe X. Essa é a sua remuneração. Porque você é o gestor, você é o gerente. Você, como sócio, é remunerado no lucro. Você, como empresário, é remunerado no lucro. Mas o seu trabalho como gestor é uma função dentro da empresa, é um cargo que você exerce. Quando você coloca lá que você é o CEO da empresa, o SFO, né, o CFO da empresa, ou sei o que você quiser, então se você é o diretor executivo, o presidente, diretor financeiro, diretor comercial, o que você quiser, esse cargo ele é remunerado, ele tem uma remuneração de mercado. E no planejamento do seu negócio, ele tem que ser capaz de remunerar esse profissional, que pode ser você, ou que provavelmente será você. Então, um dos erros é, ele vai, e aí, né, ele vai, eu vou ganhar quando daqui 2 anos esse negócio já estiver consolidado. Quem garante a você que 2 anos vai estar consolidado? Quem garante a você que todas as variáveis que você colocou vão acontecer e nada vai mudar, principalmente no mercado tão complexo, tão volúvel quanto o brasileiro? Tá certo? Então, planejamento é fundamental. E aí, outro mito ligado a isso é a questão da remuneração. Para fechar, tá? Um outro fator muito importante e que faz com que grande parte das empresas acabem fechando. Não confunda faturamento com lucro. Faturamento é um dado geral. Significa que você teve um volume de receita X em função da sua atividade. Dentro desse faturamento, você tem todos os encargos financeiros, operacionais e tributários. Então, a sua empresa só será uma empresa vencedora se ela superar esses custos, essas despesas e ter um adicional de receita. Ou seja, ela consegue produzir riqueza. E essa riqueza, esse excedente, é o lucro. É o que você recebe. É o que você pode reinvestir no seu negócio. Então, muitas vezes, isso em várias situações dentro do mercado, dentro do empreendedorismo, você é levado a acreditar que faturamento é igual a riqueza, é igual a lucro. E não é absolutamente nada disso. É totalmente contrário. Então, muitas vezes você vai ver, inclusive, pessoas que vão te oferecer oportunidades no qual você vai faturar X. Beleza. Só que você precisa entender, dentro desse faturamento, qual é o percentual de custo, de despesa, para que eu possa entender se a minha margem de ganho de lucro vale a pena. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, você vai faturar 7, 6, 10 dígitos. Beleza. Então, vai faturar 6 dígitos. Mas você vai ter quase o mesmo percentual de
dígitos de custo. Então, o seu lucro não é de 6 dígitos. O seu lucro, às vezes, é de 10 dígitos, de 5, de 10 dígitos, desculpa. Você vai faturar 6 dígitos, mas o seu lucro é de 5 dígitos. Ok? É de 4 dígitos. Então, dos 6, a sua margem é essa, de lucro. Então, entenda isso dentro do seu negócio. Faturamento não é lucro. Faturamento não lhe pertence. Faturamento pertence à empresa e vai ter que ser responsável por cobrir tudo aquilo que ela precisa, demanda na sua operação. Beleza? Então, assim, que são esses mitos? São os que mais a gente vê acontecendo. E são aqueles que a gente precisa combater. Agora, para você ter sucesso como empreendedor, você precisa investir em você, investir na sua competência, investir no seu desenvolvimento pessoal, investir no seu desenvolvimento emocional, porque lidar com essas situações são estressantes, são desafiadoras. Você precisa investir em networking de forma eficiente, profissional, organizada, estratégica, para que você possa atrair parceiros, fornecedores, clientes, de forma a aumentar a sua força competitiva dentro do mercado, a se tornar cada vez mais uma referência. E aí a mesma coisa, você tem formas distintas de empreender, como um negócio, uma empresa, um produto, e empreender como um negócio, uma empresa de serviços. Então, quando você é o seu próprio negócio, a sua atividade profissional, a sua competência é que gera esse negócio, é que faz com que esse negócio aconteça, é diferente de você empreender vendendo produtos. O nível de autoridade ele é requerido muito maior do que você vender produto. Quando você compra um carro, você está comprando os atributos, a representatividade e o retorno em termos de satisfação que aquele carro vai te proporcionar. É muito específico, é muito palpável. Quando você está contratando um consultor, um psicólogo, um terapeuta, um profissional de marketing, o que você está buscando é uma realização de um desejo subjetivo que está na sua cabeça, que está aqui no seu coração, que você quer ver acontecer. E o que eu vou te oferecer é uma possibilidade, através de uma técnica, de um conhecimento, de uma competência, o caminho para isso acontecer. E aí, a única vínculo que você tem entre vender produtos e vender serviços são 3 coisas, os vínculos. Confiança no profissional, confiança no produto ou no serviço e confiança na marca. Então, para você ter uma empresa de sucesso, os seus clientes precisam confiar em você, confiar na sua oferta e confiar na marca da sua empresa. Beleza? Então é isso. Quer saber mais sobre empreendedorismo? Assista outros vídeos. Através da plataforma Plano S Educação, você tem aí vários cursos que vão te ajudar no seu negócio a empreender. Como consultor, eu posso te ajudar a modelar o seu negócio, a rever o modelo do seu negócio, o seu plano, a organizar a gestão do seu negócio, e vai ser um prazer fazer com que a sua empresa possa crescer e você ver aquele seu projeto de empreendedorismo, de liberdade, de crescimento, de satisfação, de empoderamento se concretizar. Eu sou Gustavo Sanches, é um prazer estar com você. Continue aí seguindo, compartilhe e até um próximo vídeo. Abraço.